Muito obrigado por escutar nossas histórias. Caso esteja gostando, por favor, ajude-nos a compartilhar. Eu estou escrevendo tudo isso em algumas folhas e vou tomar todos os cuidados para colocar em uma garrafa e jogar no mar. Para que, assim, alguém encontre e saiba que não existe heróis nesse conto. Eu me chamo Valquíria e começarei a contar um pouco de tudo que vivi e o motivo de eu decidir compartilhar essa história, que me ajuda a me deixar menos sozinha. Eu vivo em uma ilha com meus 2 irmãos gêmeos, meu pai e minha mãe. Nosso vilarejo é um local simples, mas muito aconchegante, visto que, formada por diversos pescadores, nosso meio de sobrevivência sempre foi através do agro e da pescaria. Por aqui temos o costume de praticar escambo com outros vilarejos mais próximos. Entretanto, fazemos essas transações pelo menos uma vez ao mês, uma vez que a distância entre os locais acaba sendo grande. Temos diversos costumes para seguir, onde nós mulheres devemos cuidar da casa, enquanto os homens são os responsáveis por ir em busca de alimentos, mas eu nunca me adaptei a essa definição. Desde pequena, sempre pedi para o meu pai para praticar a pesca, ou até mesmo fazer a coleta na plantação, e ele acabava deixando em algumas ocasiões. Eu tenho muitos amigos pelas ilhas, e enquanto pequenos, tínhamos o costume de sempre brincar de se esconder pelo vilarejo, com algumas restrições. Não podíamos nos aventurar no meio da mata, que ficava a poucos quilômetros da nossa localização, e também estávamos proibidos de brincar na praia, já que era uma praia com ondas fortes e com fácil acesso ao Oceano Atlântico. Pelo nome, eu já tinha até medo do perigo que nos rondava. Além da pesca e da agricultura, havia uma atividade que era majoritariamente definida para que os homens fizessem: a caça. Eu também sempre quis praticar, para tentar ajudar de alguma maneira. Afinal, apesar de brincar diariamente com meus amigos, haviam vários momentos que eu ficava entediada. O meu pai até me levava escondido, e eu achava o máximo, mas tinha que ser sutil. Caso contrário, meu pai seria questionado pelos líderes da vila. No meu primeiro dia de caça, eu senti muito frio na barriga. Poucas pessoas da vila tinham acesso a armas brancas, e meu pai era uma delas. Então, ele vivia portando um arco e flecha e uma machadinha. Como eu era pequena e fraca, tive que me adaptar a aprender um pouco sobre os animais que viviam na floresta, já que, caso eu tivesse que travar alguma luta corpo a corpo, eu facilmente sairia na desvantagem. Então, comecei a estudar sobre como sair de uma situação como essa. Meu pai, sempre que caçávamos, começou a me observar e perceber que eu estava ficando boa na atividade. Todas as vezes que eu ia com ele, retornávamos com mais de o dobro de animais, e ele começou a ficar famoso e se tornou a liderança das caças. Contudo, uma de suas ordens era de que ele deveria caçar sozinho. Meu pai começou a notar que a caça era uma das atividades que mais me deixava concentrada. Quanto mais eu ficava mais velha, melhor eu ficava. Entretanto, ele também percebeu que eu não gostava de ter que matar os animais, e que eu fazia porque era necessário para a sobrevivência da vila. Mal sabia ele que estava certo, e além disso, a caça me deixava mais próxima dele. No meu aniversário de 10 anos, meu pai resolveu me trazer um presente que ele adquiriu em uma das visitas que fizeram no comércio entre outros vilarejos. Era uma série de equipamentos formados por peças bonitas, que faziam parte de costumes de outras populações espalhadas pelo mundo, e era chamado de xadrez. Foi o melhor presente que eu pude ganhar na vida, e de fato, apesar de continuar sendo uma referência oculta da caça, eu comecei a passar mais tempo jogando xadrez com ele, o que me fazia continuar a raciocinar estratégias e me deixava próxima dele também. Eu e a minha mãe também éramos muito próximas, afinal, eu também ajudava na preparação da alimentação em casa. Logo, a primeira parte do meu dia era praticamente a caça escondida, e na parte da tarde, ajudar a minha mãe a preparar a comida. Enquanto eu e meus amigos estávamos ainda na casa dos 11 anos de idade, tivemos um dos episódios mais sérios do vilarejo, que foi a visita de algo que nos deixou em alerta. Era final de tarde e, apesar de proibido, estávamos brincando na praia em um local mais afastado, um local que era praticamente o nosso esconderijo. Nesse dia, enquanto estávamos brincando, algo chamou a atenção de Sitier, um de nossos amigos,
que ficou estático olhando para a praia e levantando a mão apontando o dedo desacreditado. Assim que nos unimos, pude observar que a algumas distâncias era possível ver um barco pequeno com um tripulante alto e magro que nos deu a impressão de estar sorrindo. Contudo, estava um pouco longe para termos certeza. Retornamos para casa e avisamos o meu pai, que disse se tratar provavelmente de uma imaginação nossa. Eu fiquei muito brava. Afirmei para ele que não era e que deveríamos avisar os outros também. Como ele confiava em mim, ele até avisou e ficamos em alerta por alguns dias. Porém, meses depois, a vida voltou ao normal em nosso vilarejo. Depois desse episódio, eu nunca mais me senti segura. Então, pedi para meu pai para criarmos um grupo de guerreiros para nos defender, e ele deu de ombros, e isso me incomodou bastante. Um ano depois, tive a surpresa de receber em minhas mãos o nascimento dos meus 2 irmãos gêmeos. Eram tão pequenos que dava vontade de amassar, e eu já senti o amor infinito por eles. Enquanto meus irmãos mais novos cresciam, eu continuava com a caça e com os meus hobbies, e meu pai resolveu divulgar no vilarejo que eu também fazia parte da caça. A maioria dos homens não gostou da notícia, entretanto, acabaram aceitando por conta do resultado, o que começou a gerar certa intriga entre eu e os meninos da minha idade, uma vez que eles se sentiram ofendidos em saber que eu era a melhor caçador entre eles, mas eu não me importava com títulos e até tentava ajudá-los a aprender melhor a estudar os animais, porém, ninguém se importou muito com isso. Os anos foram se passando e eu era praticamente uma segunda mãe para meus irmãozinhos. Comecei a ensiná-los tudo o que eu sabia fazer, mas eles ainda eram muito novos para agir, porém, eram ótimos jogadores de xadrez, o que já me deixava muito feliz. Durante a madrugada, algo começou a me chamar a atenção. Em meio ao som forte de chuva e do mar agitado, pude escutar um barulho alto e grave, parecendo a de um alce alfa gritando. Eu levantei na hora e cutuquei o meu pai, que também levantou e tentou escutar, mas não conseguia. Em seguida, ele me pediu para voltar a dormir. Como eu estava preocupada, não consegui. Fiquei sentada na cama tentando escutar algo a mais, até perceber que a cortina da nossa cabana estava se movimentando como se alguém estivesse entrando. Eu dei um grito e meu pai levantou para ver, e havia um homem grande portando um capacete de chifres e um machado nas mãos. Primeiro ele me deu um soco forte na cara, que me fez cair ensanguentada no chão. Com os olhos obstruídos por sangue, pude vê-lo atingir a cabeça do meu pai com um machado, dividindo-o ao meio. Enquanto ele botou a mão, amassou parte do seu cérebro e gargalhava enquanto esfregava-o no rosto. Minha mãe, paralisada, começou a chorar desacreditada do que estava vendo, até eu desmaiar de dor. Eu acordei com o rosto doendo e dores de cabeça. Já tinha percebido que estava de manhã, e eu não estava sozinha. Todas as mulheres da vila estavam comigo aglomeradas e amarradas. Enquanto isso, haviam alguns homens reunidos, todos com uma vestimenta parecida, capacetes, chifres na cintura, machados e espadas. Eram todos guerreiros. Percebi em poucos minutos o motivo de estarmos todas juntas no mesmo local e, como eu estava anestesiada, mal me importei a observar que eles nos escolhiam, levavam para uma parte aberta do celeiro e satisfaziam sua longa viagem. Passamos dias nesse pesadelo e eu estava me sentindo vazia por dentro, principalmente depois de perceber que minha mãe adoeceu e foi levada para outro lugar. Ela não conseguiu superar ver a morte do meu pai e ter que presenciar o que estava fazendo com a filha dela em um celeiro. Alguns dias revezando entre ser escolhida ou não, decidi me recompor, principalmente por conta dos meus irmãos, pois eu percebi que eles ainda estavam vivos. Comecei a criar uma estratégia para sair de lá e, depois de pensar por alguns dias, resolvi usar um artifício feminino que nos dava alguma vantagem. Passei a me aproximar cada dia mais de um certo guerreiro que tinha o costume de me escolher, e eu comecei a notar que ele ficava incomodado quando não era ele que me escolhia. Foi aí que comecei a tentar me aproximar dele, e deu certo. Apesar de não entender as palavras, comecei a receber mais alimentos escondidos e consegui tirar dele informações dos meus irmãos,
mesmo me comunicando através de gestos. Eu não sei muito bem quanto tempo passou, mas eu tive que agir sozinha, pois as outras mulheres que estavam comigo não tinham treinamento nenhum, sabiam sobreviver apenas de tarefas domésticas, logo eu era a única esperança. No dia que tomei minha decisão, eu já estava com uma arma feita de madeira que adaptei e, enquanto me reunia com o guerreiro apaixonado, acertei sua jugular e segurei o seu pescoço. Acompanhei seus olhos se apagarem enquanto eu olhava com ódio por tudo que estava passando. Em seguida, passei por baixo do acesso do celeiro e corri até a mata, o mais rápido que pude. Assim que cheguei na mata, consegui finalmente descansar em uma das árvores que eu costumava subir. 2 dias de descanso e preparando algumas armadilhas para um possível guerreiro que viesse em minha procura, decidi começar a estudar o vilarejo invadido e comecei a fazer as contagens de pessoas e costumes de todos eles. Dias e dias estudando, notei que era comum eles tomarem cerveja em chifres de animais, fazer sexo por onde quer que lhe dessem na telha, treinar e treinar o combate por muitas horas do dia e começar a treinar as crianças desde pequenas. O que me confortava era ver que meus irmãos estavam se adaptando à nova vida que tinham, pois eles faziam o possível para sobreviver, mas estavam aprendendo. Minha melhor parte do dia era vê-los treinar. Era um sonho meu, porém, eu é quem deveria estar treinando-os, mas ter a possibilidade de assistir já me deixava satisfeita. Passei a me adaptar a morar na mata. Caçar e me alimentar não era difícil, pelo contrário, a parte mais fácil do dia. O mais difícil era assistir os guerreiros abusarem de todos no vilarejo e não ter forças para lutar sem ter que criar uma estratégia primeiro. Afinal, um homem de 130 quilos facilmente me abateria, então eu tinha que estudar todos os seus costumes para encontrar os pontos fracos, e um deles era que, apesar da força bruta da maioria deles, a força intelectual e estratégias não eram o seu forte. 2 meses me adaptando e estudando a minha presa, tive mais uma vez que observar de longe o episódio que me deixou sem motivação para viver, além de caçar. Durante um dia de treinamento, percebi que dessa vez, um de seus líderes, para se exibir, deixou meus irmãos treinar portando armas de verdade. Eram pequenos machados, porém, apesar de não entender a linguagem, percebi o que estava acontecendo e comecei a me autoflagelar, enquanto segurava uma ponta de pedra que estava nas minhas mãos com o intuito de criar mais flechas para o meu arsenal. Minha mão estava ensanguentada, enquanto eu estava ali, assistindo ao vivo, que eles faziam meus irmãos ter que lutar entre eles, até a morte. Meu último momento de felicidade e orgulho foi notar que, apesar da luta, nenhum deles teve coragem de matar um ao outro. Pelo contrário, se abraçaram no final, enquanto estavam suados e machucados. E eu já sabia que era a última vez que estava os assistindo, até observar que o líder, portando um machado enorme, foi até eles para demonstrar sua decepção. Porém, eles se viraram e conseguiram atingir suas partes genitais. A correria se instalou para atendê-lo, e levaram meus irmãos para uma das cabanas e prenderam seus braços. Durante a noite, eu resolvi voltar e continuar observando o que iria acontecer. Todos estavam reunidos do lado de fora da cabana. Haviam 2 pequenos altares no meio do vilarejo, enquanto eles caminhavam com meus irmãos amarrados. Eles estavam cantando, bebendo cerveja e gritando Skol, como se fosse algo religioso. Mais uma vez, com muito ódio, eu estava com a mão toda machucada, mas eu não fazia ideia do que iria acontecer, além de ter a certeza de que seria o fim dos meus irmãos. Em seguida, eles foram colocados nos altares, e um dos homens grandes começou a cortar as suas costas. Os gritos de dor ficaram marcados em minha memória. Eles estavam abrindo os meus irmãozinhos, tirando parte dos órgãos e deixando-os à mostras, e deixando-os pendurados como se fizessem uma alusão a alguma imagem. Nesse momento, eu decidi que já era hora de eu parar de assistir aquilo. Nada mais me abalava. Eu não tinha mais objetivo na vida, além de tomar a decisão que faria me dedicar e utilizar de todos os aprendizados que eu tive. Eu vou matar cada um daqueles filhos da puta.